Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso curso Semear e a aula de hoje é de número 5, O que nos separa de Deus. E o que nos separa de Deus? O pecado. E o que é o pecado? O pecado ele é uma palavra que vem do hebraico hatai, da palavra grega hamartia, e significam errar o alvo. O Breve Catecismo, que é um livro que reúne vários aspectos doutrinários da fé reformada, ele diz na sua resposta de número 14 que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. O pecado em si, para a gente poder entender melhor aqui, ele não é algo específico que eu vou te falar aqui, uma lista de pecados, de coisas que podem e que não podem ser feitas. O pecado, ele é algo que você olha para um alvo, que no nosso caso como cristão é agradar a Deus, e você erra esse alvo, você desvia o seu foco para outras distrações que te tira daquele alvo, que é agradar a Deus diante daquilo que ele deixa para nós. E como você vai saber o que é e o que não é pecado, então, já que você não tem uma lista para seguir. Você, conforme for crescendo no seu desenvolvimento, na sua fé, você vai começando a identificar situações através das suas meditações nas escrituras sagradas e você vai começar a entender, você vai começar a ter discernimento com a ajuda do Espírito Santo de que você está diante de uma situação que você está prestes a cometer um pecado ou não. Então, é um desenvolvimento de relacionamento com Deus diante dessa caminhada que vocês estão começando agora. Então, por isso não tem como eu te dar uma lista, porque ela simplesmente não existe. Tem como eu te apresentar o que é o pecado e você daqui em diante vai começar a entender melhor e a identificar e ter esse discernimento de entender e identificar o que é pecado. Mas pecado, lembre-se, é tudo que te distancia de Deus, aquilo que distancia você do propósito de Deus. Como é a manifestação desse pecado? Você pode estar se perguntando, ok, entendi, mas como que ele acontece? Ele acontece através de atos, ou seja, você ir lá e cometer um erro, cometer um pecado, como por exemplo, para ilustrar para você entender, eu sei que eu não posso ser desonesto. Você vai lá e comete uma desonestidade com o teu próximo. Isso foi um ato, você passou ele para trás, você deu um troco errado de propósito, você superfaturou uma coisa que você vendeu para ele de maneira indevida. Então, tudo isso são atos. Então, o pecado ele se manifesta por atos. Porém, não apenas de atos, ele também se manifesta em disposição. Você pode, às vezes, não cometer um ato, mas você pode ter a disposição e o pecado se manifestar na sua disposição. Como, por exemplo, eu posso sentir raiva, ódio, desejar mal para uma pessoa, mas eu nunca ir de fato cometer um ato contra essa pessoa. Eu posso não falar dessa pessoa, eu posso não ir lá e cometer algo contra essa pessoa, mas no meu coração eu desejo tudo de mal para essa pessoa. Então, essa disposição que eu já tenho para desejar esse mal, ele já é também uma manifestação de pecado, mesmo que eu não cometa um ato contra o meu próximo. E a manifestação do pecado também acontece no estado. Que estado? O meu estado, minha natureza mesmo. O ser humano, ele já tem um estado pecaminoso, ele já tem uma natureza pecaminosa. Então, independente de atos e disposição, nós já temos, infelizmente, uma natureza pecaminosa que é só ter oportunidade que vai querer bandear para algum tipo de pecado. Então, a gente tem que ter o entendimento de que o pecado ele não se manifesta só de uma maneira, mas, no caso, através de atos, disposição e estado.
Falando agora sobre o pecado original. O pecado original, ele é o nome dado para o primeiro pecado cometido pelo homem, que é o pecado de Adão, que foi a causa de toda a depravação do restante da humanidade. Então, essa culpa, essa condenação que aconteceu com Adão, com o primeiro casal, ele se desdobrou para toda a descendência dele, chegando até nós. Então, esse pecado inicial, o primeiro pecado, é chamado de pecado original. Em Romanos 5,12 fala que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Apesar de nós não termos nenhuma participação no pecado cometido pelo primeiro casal, nós somos responsáveis pelo nosso pecado e por isso nós herdamos as consequências do pecado, que nós vamos entender um pouquinho melhor mais para frente. O princípio essencial do pecado, o que vem a ser isso? É que o motivo da origem ao pecado. Por que o pecado se manifesta, então? Qual é a razão, qual o motivo, qual a origem disso tudo? Existem 3 teorias que eu vou falar bem rapidamente aqui, cada uma delas para vocês, mas eu vou falar porque vocês podem esbarrar nessas teorias em algum lugar da sua vida, às vezes num estudo de faculdade ou em um debate com alguém pode citar isso aqui, então é bom você saber. Uma das teorias que existem fala que o pecado, o que origina ele, o que faz ele acontecer é o corpo humano. Porque o corpo humano é corrompido, o corpo humano ele é carregado dessa natureza pecaminosa. Então, por essa razão, é o próprio corpo que origina o pecado. Existe uma outra teoria que fala que é a ignorância ou a impotência humana. Ou seja, o homem ele não sabe o que é bom, então ele se inclina para o mal. O homem não consegue lutar contra o mal, por isso ele é consumido por esse pecado. Essa é uma segunda teoria. E a terceira teoria fala que o homem peca porque ele é egoísta, porque ele só pensa nele, não pensa em mais nada quando ele vai cometer um pecado. Qual dessas 3 teorias, então, que é a que nós acreditamos? Nós não acreditamos que é o corpo humano, porque se a gente fosse pensar dessa forma, o sacrifício de Jesus então não adiantava nada, porque a gente continua no corpo humano, nesse corpo que ainda não é um corpo incorruptível, é um corpo cheio de natureza pecaminosa. Então, nós não aceitamos por essa razão. E também nós não aceitamos pela ignorância ou impotência humana, porque, na verdade, o homem, ele tem acesso ao conhecimento. Não tem como ele falar que ele vai ali e comete, por exemplo, um adultério porque ele não sabe. Ele sabe o que é errado, ele sabe o que não se deve fazer. Então, não é porque ele é ignorante, é porque ele é incapaz de lutar contra isso. Então, nós acreditamos que o homem peca, o que dá origem a esse pecado, o princípio essencial do pecado é o egoísmo. O homem peca porque ele é egoísta. Quando ele está diante de uma situação de pecado e ele opta em pecar, ele pensou só nele mesmo, ele pensou no prazer dele, ele pensou em algo que beneficia ele. Ele não está pensando no outro, ele não está pensando em Deus. Então, o egoísmo, sim, é considerado o princípio essencial do pecado. E o que contamina o homem? De onde vem esse gatilho, esse pontapé inicial? Em Mateus 15, 19, fala que é do coração. É do nosso coração que vai sair todos esses gatilhos para que a gente cometa o que não é bom, o que é mal. E por que do coração? Porque o coração, ele é o centro das nossas emoções. E quando a gente está diante de um pecado, dificilmente a gente vai pecar por acidente. A gente vai pecar porque a gente semeou algo ali no coração e isso se transformou em algum momento em um ato
por causa de uma emoção que eu senti. E eu quero deixar bem clara a diferença entre sentimento e emoção, para você não confundir. Por que eu estou falando? Porque tem muita pessoa que comete pecado e fala, não, mas é porque eu amava. Por isso que eu fiz isso. Amor, nós sabemos que Deus é amor. Mas, humanamente aqui falando, a gente entende amor como um sentimento. E sentimento é algo duradouro, é algo permanente, é algo constante. Assim como o ódio, que é o antônimo do amor. Ele é constante. Uma pessoa que sente ódio, geralmente, não é por um momento, é permanente. Isso é sentimento, é aquilo que é constante. A emoção, ela é temporária. E a emoção que te pega é a emoção que te impulsiona para o pecado. Então, vou te dar um exemplo. Você pode, por exemplo, sentir raiva de uma pessoa, mesmo amando aquela pessoa. Mas você vai sentir essa raiva por um momento lá que vai passar rápido. Muitas pessoas se amam, mas tem algum conflito, às vezes falam coisas que não devem um para o outro e sente uma explosão de raiva ali no momento. Essa explosão de raiva é o que te leva a pecar, porque aí você vai ofender o outro, você pode dizer coisas que você nem deveria falar, você pode até chegar a uma agressão além da verbal, uma agressão física e assim por diante. Ou seja, essa explosão de emoção chamada raiva te leva a cometer um pecado. Mas o seu sentimento por aquela pessoa é de amor. Então, você teve um momento que você cometeu esse pecado. Como pode também uma pessoa ter um sentimento de ódio pela outra, mortal, e fingir tão bem que ninguém sabe? E aí sim, no momento de explosão de algo negativo, que pode ser raiva ou qualquer outro aí, ele vem a cometer algo grave contra essa pessoa. Então, assim, o sentimento, ele não é o motivo do pecado. Eu quero deixar isso bem claro, porque principalmente muitos casais cometem alguns pecados e colocam a culpa do pecado num sentimento chamado amor, por exemplo. E não tem nada a ver. O sentimento, ele não te leva ao pecado. O que te leva ao pecado é a emoção. O coração, ele é esse centro dessas emoções. Então, nós temos que cuidar muito bem das nossas emoções, da nossa vida emocional, porque ela é que vai nos inclinar, na maioria das vezes, para essa contaminação do coração que vai nos levar para o pecado. E a diferença entre pecados? Para nós humanos, a gente diferencia bastante, mas Deus não faz diferença. Deus olha o pecado como pecado, independente se ele é considerado para nós grave ou não. Então, não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado para Deus. Agora, nós, como humanos, sabemos que existem consequências, e as consequências, sim, são diferentes. É lógico que existe uma diferença entre uma pessoa que comete um crime gravíssimo e uma pessoa que foi ali e contou uma mentira pro pai. Uma mentira lá de que fez a tarefa e na verdade não fez. A consequência é muito diferente. Então, as consequências, principalmente aqui dentro do prisma terrestre, aqui na Terra, as consequências, elas são muito diferentes. Deus pode perdoar uma pessoa que cometeu um crime absurdo, mas isso não quer dizer que Deus vai absolver aqui na Terra a pena judicial que ele tenha que cumprir. As consequências ficam, ele precisa cumprir essas consequências. Ou seja, a gente começa a entender que essa questão de pecados leves e pecados mais assim profundos, mais complicados, é para nós aqui na Terra. Para Deus é tudo igual. Deus olha o pecado como pecado. Em Mateus 5:28, Jesus fala que qualquer um que olhar para uma mulher com a intenção impura, ele já comete adultério com ela no seu coração.
Eu coloquei esse texto aqui para poder reforçar com vocês aquela questão que eu falei de como se manifesta o pecado, no caso, por disposição, por atos, por estado, porque aqui, quando você vê esse texto aqui, as pessoas pensam, ah, ele não cometeu adultério não, porque ele nem ficou com essa mulher, ele só olhou de maneira para ela impura, mas para Deus já é. E eu quero só a gente abrir aqui um parêntese, até para corrigir um pouco algumas interpretações equivocadas. Quando aqui está falando de olhar para uma mulher para desejá-la, não está falando quando você anda pela rua e vê, por exemplo, um homem está com a sua esposa, olha uma mulher e acha ela bonita e pronto, passou, foi embora, e porque ele achou ela bonita, porque a beleza chamou atenção e, nossa, eu já estou cometendo esse pecado. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de quem geralmente já olha com intenção impura, ou seja, a pessoa olha e já deseja aquela mulher para outras coisas. Então, é só para deixar claro, porque senão as pessoas podem confundir um pouco o que o texto está falando. E eu coloquei ele justamente para esclarecer isso e, ao mesmo tempo, para dizer que, como acabamos de afirmar, que tudo começa no coração, é o que eu falo. Uma pessoa, ela não adultera, por exemplo, por acidente. Ela adultera porque ela já alimenta no coração dela há muito tempo aquele, entre aspas, sentimento, aquela emoção, né, de querer viver algo que não é correto perante os olhos de Deus. O que a gente precisa entender é isso, de que Deus já julga no nosso coração o nosso pecado. Por essa razão, nós temos tempo ainda de buscar de Deus a correção para a nossa vida, para que isso não se torne algo maior do que deve ser. A responsabilidade humana. É importante a gente falar desse assunto porque tem pessoa que fala assim: eu não estava no Éden, eu não participei daquele pecado lá do primeiro casal, então eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada a ver com essa história de pecado. Realmente, nós não temos nada a ver com o pecado que eles cometeram. Nós não estávamos lá e nós não participamos. Eu não sou responsável pelo pecado do primeiro casal, mas eu sou responsável pelo meu pecado. E por essa razão, eu respondo sim pelos meus pecados. Neste caso, nós somos responsáveis, cada um pelo seu pecado. Eu não sou responsável pelos pecados de ninguém da minha família, de nenhum dos meus amigos, mas eu sou responsável pelos meus próprios pecados. Isso tem que ficar bem claro, porque tem muita pessoa que se acha inocente, se acha injustiçado, porque ele acabou ficando com uma herança pecaminosa do primeiro casal e ele nem estava lá para participar daquele problema. E Deus é perfeito e é lógico que ele não vai te cobrar pelo pecado dos outros, ele vai te cobrar pelos seus próprios pecados. Somos, por natureza, filhos da ira. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. A morte, a pena do pecado vem a todos, mesmo se não fizeram uma escolha pessoal e consciente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos esses textos que eu coloquei aqui é para mostrar para vocês a universalidade do pecado. Ou seja, ninguém está isento, ninguém é santo, ninguém é perfeito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam do perdão de Deus, todos precisam se restaurar na sua vida. Neste caso aqui, é importante a gente reforçar que o pecador não é só o adulto, não é só o jovem ou só o adolescente, todos, até a criancinha que nasceu hoje, ela já é pecadora. A criança, ela tem uma rebeldia na sua natureza pecaminosa, ela não tem consciência ainda do que ela faz, mas vou dar um exemplo quando a criança dá birra, um bebê dá uma birra, aquilo é uma rebeldia que é fruto da natureza pecaminosa que há nela, porque ela está se rebelando contra uma atitude de um adulto com relação a ela. E neste caso, essa manifestação é da natureza pecaminosa dela.
porque senão ela não teria essa manifestação. Concluindo, todas as pessoas, elas têm essa herança, elas têm essa natureza, ninguém está isento do pecado. Sobre as consequências do pecado. Eu considero o pecado a maior tragédia que o homem já viveu. A pior tragédia que você possa pensar que a humanidade já experimentou, ela não é nada diante da tragédia do pecado. Porque essa tragédia que você conhece como uma terrível, ela só existe por causa dessa primeira tragédia aqui, que é o pecado. O pecado, ele trouxe a morte física, que é a separação da alma e do corpo. Na aula passada, nós falamos sobre que nós somos corpo e alma. Deus nos fez com corpo e alma. Deus não nos fez dividido, não nos fez separado. E a morte física, ela veio criar essa separação. Então, isso já foi algo assim terrível para o homem. Eu concluo que o luto é a pior experiência que um ser humano pode viver, porque é muito dolorido passar por isso. É muito dolorido você perder uma pessoa que você ama tanto por meio da morte, que é infelizmente uma experiência que todos passarão. E a morte física, ela é tão inaceitável para o homem. É muito difícil você conversar. Eu não conheço ninguém que eu conheça, por mais cristão, crente que seja, que me fala que encara o luto de um ente querido numa boa, sem sofrimento. Não tem como, porque o homem, ele não foi criado para a morte. Então, a nossa natureza, ela já nos denuncia nesse sentido. Ela nos faz a sofrer e indiretamente não aceitar aquela situação. A gente sofre, a gente não consegue se conformar com isso que acontece. A gente acaba aceitando, mas não se conformando. Não existe ninguém conformado com essa situação. Então, a morte física, ela é, sim, uma das piores consequências, na minha opinião. A morte espiritual, pior do que a física, foi separar o homem de Deus. Não bastasse separar o corpo da alma, ainda separou o homem de Deus. E essa morte espiritual, ela só é restaurada através do plano que Deus vem e realiza na vida do homem posteriormente, que é uma aula que a gente vai começar a ter a partir da semana que vem. Mas a morte espiritual, ela nos separou, ela nos distanciou e tirou de nós parcialmente a imagem e a semelhança que nós tínhamos ganhado de Deus na criação. E passamos a ter uma natureza moral corrompida. A gente não é moralmente capaz para fazer muita coisa. E essa morte espiritual acabou se transformando também em uma consequência terrível. E a exclusão da presença de Deus, porque a exclusão da presença de Deus não aconteceu apenas ali na morte física, que separa corpo e alma, e tem uma morte espiritual pós-morte. Nós estamos falando de uma morte espiritual já com a pessoa viva, ou seja, muitos vivos que nós temos aí que são mortos espiritualmente, que estão excluídos da presença de Deus. E nesse caso, quando o pecado vem lá em Gênesis, ele vem trazendo com ele tudo isso. A morte física, a morte espiritual e essa exclusão da presença de Deus. Como eu falei para vocês, não existe uma lista do que é pecado e do que não é. Porque a Bíblia, ela não é um livro de regras, ela é um livro de princípios. E para você identificar um pecado, você vai ter que começar a realmente buscar essa intimidade de Deus, crescer na fé, porque você, através do Espírito Santo, vai começar a ter discernimento e vai começar a entender melhor. É claro que tem pecados que é muito claro, você vai saber, um adultério é pecado, um assassinato é pecado, isso é claro para você. Mas existem outros no seu dia a dia que você se depara e fala, será que se eu fizer isso, é ou não é pecado? E esse tipo de dúvida você vai esclarecendo ao longo da sua caminhada com Deus. Mas existem algumas que eu separei aqui para colocar, porque eu dou aula há muito tempo na classe Semear e sempre essas dúvidas aparecem de um aluno, de outro, e eu resolvi fazer um ajuntamento das dúvidas e joguei aqui
porque se ela for sua dúvida, você já esclarece. Se ela não for, você já aprende. Então, eu fiz esse quadro aqui na aula chamado Mitos e Verdades sobre Pecados. O primeiro é que falam que o trabalho é consequência do pecado. Você já ouviu falar isso? Ah, o trabalho ele só existe porque o homem pecou. Isso é um conceito bem equivocado, porque na verdade, antes mesmo do pecado, Deus já havia estabelecido para Adão um trabalho no jardim. Então, Adão tinha que cultivar, ele tinha que guardar, ele tinha que dar nome para os animais. Nesse caso, o trabalho ele já era algo que Deus deu a Adão antes mesmo da criação da mulher e antes mesmo do pecado. Então, o trabalho ele não é consequência do pecado, ok? Porque tem muita gente que dá desculpa aí que não gosta de trabalhar, porque isso aí nem era plano de Deus para a vida do homem. E não tem nada disso. O trabalho, sim, ele foi estabelecido por Deus ali ainda antes do pecado. O salário é consequência do pecado. Aí esse sim. Esse é consequência sim, porque quando Deus criou o jardim, colocou o homem lá, Deus deu ao homem o sustento. O homem não precisava de trabalhar para se sustentar. E a partir do pecado, Deus acaba estabelecendo ali essa penalidade para o homem, que ele só iria ter o seu sustento, ou seja, o seu salário, por meio de um trabalho penoso, por meio do suor do rosto dele. Ou seja, ele não ia ter mais, vamos dizer assim, a comida no seu prato sem precisar trabalhar. O trabalho antes, ele era algo que Deus deu ao homem, mas não para que o homem se sustentasse, não para que o homem tivesse comida na mesa. Mas isso passa a se tornar necessário por causa do pecado. Então, o salário, sim, essa conquista do seu salário para você se sustentar, se tornou, sim, uma consequência. As dores do parto é consequência do pecado, isso também está correto. Deus fala lá em Gênesis 3,16 que multiplicaria o sofrimento do parto da mulher e ela daria à luz com dores. Esse tema, muitas pessoas falam, ah, então como é que fica as mulheres que nem passam pela dor porque resolve fazer cesariana, não faz parto normal, ela está pecando porque ela não está cumprindo a penalidade que foi dada a ela? Não. Ok, só respondendo isso, porque se sai essa pergunta, não. Isso aconteceu e realmente isso acontece, a mulher sente dores na hora do parto, mas isso não quer dizer que uma mulher que resolva não passar por essas dores está cometendo um erro gravíssimo, tá? É só mesmo para esclarecer que são dúvidas que saem nas minhas aulas. A inimizade entre os animais e o homem, além do problema ambiental, são consequências do pecado. Isso também está correto. As escrituras trazem aí que a natureza sofre por causa da consequência do pecado. A terra, ela foi maldita por Deus por causa do pecado. E tudo que a gente vê desse desequilíbrio, da questão até de abrolhos, de espinhos, de mato que cresce sem ninguém precisar nem ir lá plantar, tudo isso é um desequilíbrio ambiental que veio como decorrência do pecado. Tentação é um pecado? Não, não é um pecado. Tentação, ele é, na verdade, uma tentativa de te fazer pecar. Por isso que chama tentação. Mas quem é tentado e não cai no pecado, ele não cometeu um pecado porque ele foi tentado. Então, tentação, tanto que Jesus foi tentado no deserto e ele não pecou. Tentação não é um pecado. Ceder à tentação, sim, é um pecado. Outra afirmação ou dúvida que sai bastante na minha aula: não existe pecado hereditário. O que vem a ser um pecado hereditário? É, por exemplo, você pensar que numa família exista uma pessoa, vou dar aqui um exemplo de um homem que seja um alcoólatra, por exemplo, lá 5 gerações para trás.
como ele tinha essa maldição sobre ele, então, como ele não se libertou dessa maldição, quer dizer que o filho dele vai ser alcoólatra, o neto vai ser alcoólatra, o bisneto vai ser alcoólatra, o trineto vai ser alcoólatra, e assim vai por todas as gerações possíveis, até que alguém um dia quebre essa maldição. E aí aqui na afirmação eu tô falando, não existe isso, pecado hereditário, não tem essa conversa. Realmente, não existe pecado hereditário, apesar de você em algum momento da sua vida ouvir alguma igreja evangélica afirmando que existe pecado hereditário que tem que ser quebrado. O único pecado hereditário que eu conheço foi o que Adão deixou. Deixou para todo mundo, distribuiu aí e nós ficamos com essa natureza pecaminosa. Tirando esse, que foi inclusive quebrado na cruz por Jesus, não existe mais nenhum outro que eu conheça. Então, não existe pecado hereditário. Existe um episódio em João 9, que está aqui na sua tela, em que os discípulos perguntam para Jesus, porque Jesus foi curar um cego, e eles falam, Senhor, quem que pecou, o pai ou a mãe dele, para que ele nascesse cego? Ou foi ele mesmo que pecou? Aí Jesus vai e responde, não foi ele nem foi os pais dele. Isso aconteceu para que a obra se manifestasse na vida dele. Ou seja, não existe pecado hereditário. O pecado do seu bisavô não tem nada a ver com o pecado do avô, do pai, do neto e assim por diante. Pode acontecer de numa família ter isso, igual eu comentei, de o pai ser, o avô ser, e vai. Pode, claro, mas não é porque ele é um pecado hereditário, mas é porque certamente ali o meio em que ele vive o transformou na sua rotina daquela forma. Mas pode ser que um deles pode falar, eu não quero isso para minha vida, e não vai fazer a mesma coisa. Então não é pecado hereditário, não existe. Não existe pecado hereditário, ok? Esse aqui, eu acho que eu não fiz nenhum curso semear até hoje que não saiu essa pergunta. Um suicida não tem salvação porque ele cometeu um pecado imperdoável. Isso é verdade? Sim ou não? Não é verdade. Para começar, só para a gente entender, essa questão de que suicida perde salvação, isso é uma doutrina muito relacionada ao espiritismo. E o catolicismo tem uma pitadinha disso também, apesar de não ser muito forte no catolicismo, mais no espiritismo do que no catolicismo, mas isso não é uma doutrina cristã, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o que Deus fala sobre isso. Então, para começar, isso não é baseado no Evangelho, tá? Essa afirmação de falar isso. Muitos falam isso por quê? Porque Judas Iscariotes, ele cometeu suicídio, ele traiu Jesus e cometeu um suicídio. Só que Judas, ele não teve salvação, não foi pela forma que ele morreu, mas pela forma que ele viveu. Se você estudar a vida de Judas, você vai ver que ele não tinha uma vida correta, ele não tinha uma vida aos pés de Jesus. Ele tinha uma vida completamente errada. Então, ser salvo ou não ser salvo não tem relação com a forma como Judas morreu, tá? E não há diferença entre pecados. Lembra que nós falamos sobre pecadinho, pecadão, pecado disso, pecado daquilo? Não tem lista do pode, não pode? Não tem como eu falar para você que tem diferença, então, no suicídio, que é um pecado também. Que é um pecado cometido contra a vida dele mesmo. Nós não afirmamos isso, tá? Mesmo porque, se você for pegar na Bíblia Sansão, não sei se você conhece, mas se você depois quiser estudar sobre a vida de Sansão, Sansão, ele aparece na galeria dos heróis da fé. Ou seja, Sansão está lá entre os queridos de Deus. E Sansão, vamos assim afirmar que ele cometeu um suicídio, porque o fim da vida de Sansão foi isso que ele pediu. Ele pediu a Deus força novamente para que ele cometesse não só um suicídio, mas ele cometeu uma chacina geral. E Sansão, ele é apresentado como uma pessoa que recebeu sim a salvação.
Então, nesse caso, a gente não pode afirmar isso. Não podemos. Pode ser que um suicida não tenha salvação? Pode, mas é como eu falei, igual o caso de Judas. Não é porque ele suicidou, é porque ele tinha já uma vida longe de Deus. Mas eu não posso afirmar, tá bom? Então, essa é uma pergunta super polêmica, delicada, mas eu coloquei aqui porque eu não passo uma classe semear sem responder essa pergunta. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá bom? Como a gente não está tendo aula presencial, eu joguei aqui porque pode ser a dúvida de muitas pessoas. Se você tiver mais e mais dúvidas sobre esse assunto, aí você pode me procurar, que a gente pode ir aprofundar no assunto. Mas aqui, basicamente, nós não podemos afirmar isso jamais. Outra pergunta que está nas mais das perguntadas. Existe pecado imperdoável? Eu digo que não, por quê? Por que não existe pecado imperdoável? Porque na Bíblia fala em Miqueias e em outros textos que o Senhor, ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar, que ele esquece da nossa transgressão, que ele não retém a sua ira para sempre, que ele tem compaixão e fala de todos os nossos pecados. Ele não fala todos menos esse, ele fala todos. Em Isaías fala que o próprio Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. E fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ou seja, diante de tudo isso aqui e muito mais outros textos que existem, Deus perdoa todos os pecados. Então, não existe o pecado que Deus não possa perdoar. Então, nesse ponto, eu falo que realmente Deus perdoa todos. Mas por que eu falei, então, que sim, que existe o pecado imperdoável? É porque a Bíblia fala de um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado é imperdoável. E o que vem a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que muita gente também se confunde sobre esse assunto. Esse texto de Mateus 12:31 fala que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. É daqui que vem esse trecho que se fala que existe um pecado que é imperdoável. Vamos entender o texto. O que vem a ser essa situação aqui? O que está acontecendo ali naquele texto? Quando você pegar o texto ali na Bíblia e for ler, você vai ver que está acontecendo a libertação e a cura de um homem. Que está acontecendo por quem? Quem são os personagens dessa história? Jesus, o endemoniado e os fariseus. Esses eram os personagens dessa cena e desse episódio. Quem eram os fariseus? Jesus, você sabe quem era. No caso ali, a vítima, que era o endemoniado, e tem os fariseus. Quem eram então esses fariseus? Lá em Israel, que é o povo de Deus, existiam 4 classes religiosas judaicas, que eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos mais populares. Eles que observavam a lei, liam o livro e tinham todos os rituais sacerdotais dentro das sinagogas lá. Então, os fariseus, vamos assim dizer que numa linguagem bem popular, eles eram os religiosos que estavam no meio do povo. É como se fossem pastores, é como se fossem presbíteros, pessoas que estavam no meio da galera mesmo, falava ali junto com o povo todo. Então, esses eram os fariseus. E é com esses fariseus que o problema se deu, tá? Existia também os saduceus, que eram religiosos também, mas eles eram mais elitizados, até escrito errado, né? Elitizados, e eles tinham poder político, religioso, eles tinham algumas divergências espirituais com as outras classes. Então, era um povo, assim, vamos dizer, tinha mais elite, era mais elitizado, tinha mais status, era uma galera que não se misturava muito com o povo, não. Tinham também os essênios, que eram fortemente legalistas, ou seja, era tudo preto no branco. Aqui a lei é a lei, a gente tem que cumprir, não queremos conversa. Eles eram muito restritos, eles eram muito assim, na deles. E eles rejeitavam o sacerdócio do templo, que no caso aí eram os fariseus. Eles ficavam, eles tinham
praticamente, vamos assim dizer, a classe deles, que eles rejeitavam os demais. E tinha os zelotes, que eles eram os mais radicais. Também eram os religiosos, mas eles eram aqueles que lutavam, que saía lá na espada. Eles queriam um Jesus que fosse um Messias guerreiro e não o Jesus como ele era. Então eles causavam várias rebeliões contra Roma, que era naquela época o império que dominava Israel. E eles estavam sempre envolvidos aí em situações de conflitos, principalmente nessa questão armada e conflitos mesmo de lutas, né? Então, esses eram as 4 classes. E o episódio que nós estamos falando de quem? Dos fariseus. Aí você fala, para que você falou de todos os esses aqui, se era só os fariseus que eram os personagens que se importavam? Porque você precisa entender isso. Às vezes você vai ler lá na Bíblia sobre os essênios, os saduceus, você não sabe nem do que está falando. Então, quando você lê, você vai lembrar, principalmente nos evangelhos, que eu já te sugiro ler, você vai ver esses personagens aparecendo por lá, tá? Então, no caso aqui do texto, o episódio aconteceu com Jesus, a vítima ali que era o endemoniado e os fariseus, que eram esses religiosos mais populares, que ficavam no meio do povo. Bom, o que aconteceu lá na história? Em Isaías, que é um livro de um profeta que está no Antigo Testamento, existia uma profecia que falava assim: quando falava que ia vir um Messias, que ia vir um Salvador, um libertador, para libertar o povo de Deus, ele coloca nessas profecias, através da inspiração do Espírito Santo, como que eles iriam reconhecer esse Messias. Que eles falavam assim, mas como é que nós vamos saber quem é o Messias? Ele fala, não, vai ter um jeito que vocês vão saber. Porque ele vai abrir os olhos do cego. Ele vai dar novamente a questão do surdo ouvir. Ele vai fazer o aleijado andar. Ele vai fazer o mudo falar. Só ele vai fazer isso. Então isso era uma profecia que existia. Ninguém fez isso, a não ser Jesus. E o que aconteceu lá em Mateus 12:22, naquela situação? Jesus estava diante de um homem endemoniado que era cego e ele era mudo. E Jesus, além de libertar o homem, Jesus cura ele, no caso, da cegueira e da mudez. Então, ele passa a falar e ele passa a enxergar. E o que os fariseus falam? Os fariseus, eles começam a ficar indignados com o que eles estão vendo e eles começam a falar que Jesus não era o Messias coisa nenhuma e atribui aquilo que Jesus fez, porque o povo começa a falar, não, mas em Isaías o profeta falava que o Messias ia curar as pessoas, ia dar vista aos cegos, que ia fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Então ele é o Messias, Jesus é o Messias. E aí os fariseus rejeitam Jesus, falando que ele não era Messias coisa nenhuma e que tudo aquilo que ele estava fazendo por intermédio, em nome do Beelzebul. Ou seja, ele atribuiu ao inimigo algo que era de Deus, uma obra que era de Deus, uma obra que era do Espírito Santo. Aqui se deu a blasfêmia. Então, por essa razão que neste texto se fala que tudo seria perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que aconteceu nesse episódio aqui. Os fariseus, eles conheciam as profecias de Isaías, eles sabiam que só Jesus, só o Messias ia poder curar, ele ia poder fazer todas essas maravilhas, mas tanto que ninguém nunca fez, nem antes e nem depois de Jesus, a não ser os discípulos ali depois. Mas eu falo que até Jesus chegar, nunca havia acontecido isso. Então, eles sabiam, sim, que Jesus era o Messias. Mas eles rejeitaram. E por tudo isso aconteceu essa blasfêmia aqui. Então, o que acontece? Quando a gente fala que existe um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós estamos falando que é você atribuir ao diabo algo que Deus faz. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo.
E quando a pessoa faz essa blasfêmia, ela faz de forma consciente, ela não faz por ignorância, que pode acontecer, né? As pessoas não são convertidas nos dias de hoje, pode às vezes falar uma besteira parecida com essa. Mas se a pessoa não tinha consciência, ela não cometeu essa blasfêmia. Ela comete a blasfêmia a partir do momento que ela tem consciência do que ela está fazendo. Ela sabe quem é Deus. E também existe a questão da apostasia, que mostram que tal pessoa que blasfema, ela tem o conhecimento de quem é Cristo e do poder do Espírito Santo. E mesmo assim, ela mostra uma rejeição dos fatos sobre Cristo. Então, a pessoa que comete a blasfêmia, ela é uma apóstata, ela é uma pessoa que já conheceu, já experimentou a questão cristã e ela agora rejeita. Aí a pergunta que vinha sempre depois dessa: eu corro o risco de ter cometido esse pecado? Se você não rejeita Jesus e não é um apóstata, ou seja, o que é um apóstata mesmo? É aquela pessoa que conhece a Deus, sabe tudo e depois rejeita. Ou seja, você não abandona definitivamente a fé em Cristo, você não cometeu esse pecado. O que eu quero dizer? A pessoa que comete esse pecado, ela conheceu, ela já teve ali, vamos dizer, dentro da igreja e ela rejeita tudo. Ela simplesmente fala que tudo isso é uma conversa fiada e que ainda atribui isso a outro que não seja Deus. Isso é uma blasfêmia. E aí você pode ficar pensando, nossa, eu conheço alguém que faz isso, coisa que já fez. Eu quero só reforçar que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado pontual. Ah, a pessoa cometeu ontem ali e depois voltou para a igreja. É uma postura definitiva e imutável. A pessoa não vai mudar a sua postura. E isso vai acompanhar ela até a morte. Ou seja, ela vai ser dura, irredutível em cima do que ela está falando. Sendo assim, existe o pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora vamos falar sobre a cura do pecado. Ou seja, a aula hoje foi bem pesada, muita coisa que não é legal. E aí, como é que fica a situação agora, já que eu entendi que todos pecaram, que a coisa tá feia para o nosso lado? A situação criada pelo pecado, ela não é insolúvel, ou seja, existe uma solução sim para isso. O pecado ele tem a sua cura de acordo com os meios determinados por Deus. Não é nós que determinamos, e sim Deus. E na sua infinita misericórdia proveu a redenção da humanidade. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar então dessa cura do pecado, desse plano de Deus para restaurar a sua comunhão com o homem. Como que isso se dá? São várias etapas. Para você entender, você vai assistir várias aulas que são complementares. É muito importante que você não pule aulas, não deixe de participar de nenhuma delas, porque senão você não vai entender. Principalmente a partir da semana que vem, todas as aulas elas têm ligação. E a nossa próxima aula vai falar sobre o chamado de Deus, que é o primeiro passo aí desse plano que Deus construiu para que curasse essa separação, curasse esse pecado, tirasse tudo isso que estava atrapalhando e impedindo o nosso relacionamento com Ele. Essa ponte que Deus vai e constrói de volta para nos ligar até Ele. Então você fique atento que a partir da próxima aula nós já vamos começar a falar desse plano que Deus construiu, que é chamado de plano da salvação. Então, a próxima aula é o chamado de Deus. A aula de hoje encerra aqui e eu espero que você faça as atividades lá da nossa revista, que você, se tiver dúvida, pode encaminhar. Mas hoje a aula foi basicamente mesmo falando desse cenário de separação entre nós e Deus, mas que a partir da próxima aula você vai aprender como reaproximar, como voltar ao início de tudo, voltar para esse momento de restauração com Deus, tá bom? Uma boa semana para todos vocês.